Aê! Hahaha! Voltamos! Voltamos! Oi, o que é? Pode, pode. Você desligou aquele ali? Ah, tá, beleza. Já vai dar um gás já. Apesar de que eu acho que o vento mais frio tá vindo de lá de trás, mas tá bem na frente, né? Puta, tá vindo por aqui. Ué, mas não fechou a pá? Tá desligado? Ah, então beleza. Gente, bora lá. Os dois próximos encontros de eletrodinâmica vão trabalhar, a gente vai trabalhar basicamente resistores. Então, assim, existe uma ordem meio que lógica para a gente poder pegar um exercício de circuito e resolver. A ideia é que na semana passada, a gente falou bastante sobre o conceito de corrente elétrica, vimos a relação entre corrente e diferença de potencial, né, que são coisas um pouco não bem diferentes, né? Enquanto a corrente, ela mede fluxo de elétrons, a diferença de potencial mede a energia que cada coulomb transporta, né? Basta a gente lembrar que volt é sinônimo de joule por coulomb. Ah, num circuito, a gente tem alguns elementos. Eu me lembro que no final da aula de eletrostática, a gente falou um pouquinho sobre isso, que são os geradores, os resistores e os receptores elétricos. Então, a ordem de estudo normalmente é essa. A gente começa estudando resistores. Para isso, a gente vai precisar de umas duas aulas para discutir as leis de Ohm, conceito de resistor equivalente, resistor em série, resistor em paralelo, tá? E aí depois a gente entra na parte de circuitos. Aqui eu coloquei um circuito simples, que a gente chama de circuito gerador-resistor. Tá? É o menor circuito que a gente pode ter no vestibular é esse aqui. Tá? Aqui é o gerador, aqui é o gerador e aqui é o resistor. O gerador ele vai criar dentro do... Ah, e tem um detalhe, né, que a gente vai falar muito sobre isso na aula de hoje. Aqui nós temos o fio, o fio condutor, condutor, tá bem? A aula de hoje vai falar basicamente sobre resistores e fios. Então, as duas leis de Ohm, né, a primeira e a segunda lei de Ohm, elas vão trabalhar com o conceito de resistência elétrica. Bom, o que que acontece? Quando a gente coloca um circuito para funcionar, o gerador ele vai criar um campo elétrico dentro do fio, representado pelos sinais mais menos do campo, e esse campo vai fazer com que as cargas elétricas se movimentem na direção do positivo para o negativo. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com aquela corrente convencional. Convencional. Tá? O movimento de elétrons real é do negativo para o positivo. São os elétrons que andam dentro do fio. Tá? Só que para todos os efeitos a gente considera que a corrente é um movimento de cargas positivas. Essa corrente é dada pela quantidade de carga que atravessa o fio por um dado intervalo de tempo, ok? Agora, o que que acontece, gente? Se você ligar qualquer tipo de aparelho elétrico, desde os que gastam menos energia, tipo televisão, até os que gastam mais, você percebe claramente que durante o funcionamento do aparelho, ele esquenta. E dependendo do aparelho que você utilizar, não só o aparelho esquenta, como o próprio fio. Né? Por exemplo, você vai usar um secador, esses aparelhos que consomem muita energia, chapinha, ferro elétrico, George Foreman, aquele grill, né? Essas coisas fazem até o fio esquentar, de tanta energia que passa. E por que que o fio esquenta? Esse fio esquenta, ou o aparelho esquenta, por conta de um efeito chamado efeito Joule. O efeito Joule é basicamente a transformação de uma energia qualquer em calor. Qualquer tipo de energia que é transformada diretamente em calor, eu chamo de efeito Joule. Quer ver um exemplo bem besta? Se você esfregar suas mãos assim, ó,
Você pode experimentar o efeito Joule. Quando você esfrega as mãos, você tá liberando energia mecânica, ó, no movimento aqui, ó. E isso está gerando atrito. E esse atrito gera calor. Agora imaginem se esse atrito aqui, ó, está gerando calor. Imagina a quantidade de calor gerada quando os elétrons começarem a andar pelo circuito. O fio esquenta, o resistor esquenta, a lâmpada esquenta, as coisas simplesmente esquentam. Então, o que que o Ohm percebe? Que esse efeito das coisas esquentarem, na verdade, é uma transformação de energia. E aí, o Ohm, ele vai dizer que essa propriedade de coisas esquentarem por causa da energia elétrica é por conta de uma propriedade chamada resistência. Então, vamos lá. O que que é um resistor, genericamente falando? Um resistor é um dispositivo que converte energia elétrica em térmica. Energia elétrica em térmica. Térmica, tá? Ou seja, é o que eu sempre costumo dizer nas aulas. Eu falei, é um aparelho, um dispositivo feito para esquentar, né? A gente tem alguns aparelhos conhecidos que atuam como resistores. Chuveiro, chuveiro elétrico, ferro de passar, ferro de passar, torradeira, lâmpadas incandescentes, lâmpadas incandescentes. Ó, cuidado, porque vocês já são da geração que provavelmente nunca viram, não sei se chegaram a ver uma lâmpada incandescente. Vocês já são da geração do fluorescente e do LED, né? As lâmpadas, elas já estão na terceira geração. Desde a partir do momento que elas foram inventadas, elas já estão na terceira geração. A primeira geração de lâmpadas é a tal da lâmpada incandescente, né? Como que ela funcionava? Se vocês já viram alguma lâmpada incandescente, tipo ao vivo assim? Ela tem dentro dela, não sei se já repararam, uma mola bem pequenininha. E quando você enrosca lá a lâmpada no bocal, e liga, você percebe que aquela mola fica brilhando. Então, por que que a lâmpada se chama incandescente? Porque ela é uma lâmpada que, ao esquentar, produz luz, tá? Só para vocês terem noção, aquela molinha, deixa eu desenhar aqui uma lâmpada incandescente meio simplificada, né? A lâmpada incandescente, ela é formada por um bulbo de vidro. Aqui você tem vácuo dentro, tá? A pressão aqui é praticamente zero, não tem ar aqui dentro. E aí você tem aqui uma espécie de uma mola que basicamente é um resistor. Esse resistor aqui é feito de um material extremamente resistente ao calor, chamado tungstênio. Um metal, tungstênio. O tungstênio é famoso porque dos metais que a gente tem na tabela periódica, é o metal que apresenta maior ponto de fusão. O ponto de fusão do tungstênio está por volta ali dos 3.000 graus Celsius. Então, ele é um metal que, embora esquente bastante, é difícil dele derreter. E aí, o que é que acontece? A corrente elétrica passa aqui por dentro, ocorre um atrito, aquilo esquenta demais e, por esquentar, acaba emitindo luz. Tá? É, existem três maneiras de uma fonte emitir luz: incandescência, fluorescência e fosforescência. Aqui a gente está falando da incandescência. A incandescência é basicamente o que faz o Sol emitir luz também. Por que que o Sol emite luz? Porque ele é quente. Então aquela temperatura elevada faz ele emitir luz, tá? Essa lâmpada, gente, qual é o... É importante, embora a gente não use ela no nosso dia a dia, mas a gente precisa saber um pouquinho sobre ela. Até porque os vestibulares acabam cobrando um pouquinho. Qual é a desvantagem dela? Ela dissipa muita energia. Tipo assim, para você produzir a luz, você vai gastar muita energia na forma
de calor, tá bom? Basicamente é isso. Bom, e o que que faz um resistor ter resistência? Bom, depende do resistor. A gente vai analisar dois tipos de resistores dentro desse contexto. Os resistores, propriamente ditos, e os fios. Os fios também são resistores, tá? A gente vai começar primeiro falando dos resistores e depois dos fios. Então vamos lá. Nos resistores, nos resistores, definimos, definimos resistência elétrica. Resistência elétrica. Bom, então o que que o homem pensava? Ele falava, bom, peraí. Então, se a corrente passa no dispositivo e ele acaba, e literalmente as partículas acabam atritando ali dentro do material, a gente pode dizer que esse material, ele meio que segura a corrente elétrica. Eu gosto sempre de pensar num resistor assim. Imagina que você está num lugar cheio de gente e você precisa atravessar esse lugar. Só que tem tanta gente ali no meio que quando você vai passando pelas pessoas, você vai acabando raspando nas pessoas. Sabe que quando tem aquela multidão que você fica tentando andar? É exatamente o que acontece com os elétrons dentro dos resistores. Os elétrons vão tentar passar pelo resistor, só que ali dentro vai haver uma espécie de barreira para os elétrons passar. E o que que o homem queria fazer? Ele queria medir isso. Ah, então o resistor esquenta porque ele meio que segura a corrente, ele atrita ali, a estrutura do material vai atritar com a corrente. Como é que eu meço essa resistência? Então o que que ele fez? Ele pegou o resistor e ligou numa fonte de voltagem. Voltagem. U. E aí o que que ele fez? Ele ligou o resistor numa DDP qualquer e mediu a corrente que passa no resistor. Tudo bem? Então imagina, por exemplo, sei lá, o resistor foi ligado numa DDP de 10 volts. E aí a corrente que passou aqui vai ser 2 amperes. Então eu tenho dois parâmetros para medir o resistor: a DDP e a corrente. Tá. Ele vai definir resistência como sendo U dividido por I. Ele vai definir a resistência elétrica como sendo a relação entre a voltagem que o aparelho está ligado e a corrente que percorre este aparelho. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que o meu resistor esteja ligado numa DDP de 10 volts. 10 volts. E a corrente que passa nesse resistor é 2 amperes. Então, se eu ligar o meu resistor numa diferença de potencial de 10 volts, ele permitirá a passagem de 2 amperes. Então, eu vou definir a resistência dele. Veja só se faz sentido. 10 volts dividido por 2 amperes. Portanto, qual é a resistência deste resistor? 5 volts por ampere. Vamos refletir o que significa isso. O que significa dizer que a resistência de um resistor é de 5 volts por ampere? Significa dizer o seguinte: a cada ampere que você quer que passe aqui, você tem que ligar ele em quantos volts? 5. 5. Por exemplo, se eu quiser que passe aqui 3 amperes, eu tenho que ligar esse resistor em quantos volts? 15. Se eu quiser que passe aqui 10 amperes, quantos volts eu tenho que meter aqui? 50. Então, o que que é a resistência de um resistor na prática?
é a quantidade de volts que ele precisa estar ligado para cada ampere que permite e passa. Então, vou escrever aqui, ó. São necessários 5 volts de tensão elétrica, para cada ampere de corrente. Para cada ampere de corrente. De corrente. Como sempre, as unidades da física têm nomes. Né? Você nunca vai ver a resistência nessa unidade, volt por ampere. Mas eu gosto de mostrar ela para você entender o que é a resistência de verdade. Tá? A resistência é quantos volts você precisa dar para o resistor para cada ampere que você quer que passe nele. Esse volt por ampere é conhecido como ohm. 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 Se fala ohm, que é o nome do cara, né? E a letrinha que a gente vai usar para simbolizar o ohm é a letra ômega maiúscula do alfabeto grego, tá? 5 ohms, tá? Ou seja, o que é o ohm? Ohm é volt por ampere. Isso é volt. Isso é ohm. Por exemplo, quando você lê assim, um resistor tem resistência 3 ohms. O que isso quer dizer? Ele precisa ligar 3 volts para cada ampere. Tudo bem? Beleza? Tá. A partir dessa definição, a gente pode comparar resistores. A gente pode comparar resistores. Comparando resistores. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Resistores. Eu vou colocar de corzinhas diferentes, tá? Imaginem dois resistores diferentes, R1 e R2, que vão ser ligados de maneira independentes em tomadas aí quaisquer, tá? O resistor R1, vamos chamar de R1, ele foi ligado numa diferença de potencial de 10 volts, tá? Ó, ele foi ligado numa diferença de potencial de 10 volts. E vamos supor que a corrente que passe nele é de 5 amperes. Alô, oi, voltei, gente. Então, ó, o primeiro resistor, ele está ligado em 10 volts e passa 5 amperes. Então, a resistência dele é 2 volts por ampere, concorda? Ou seja, cada ampere que você quer que passe nele, você tem que meter 2 volts de DDP. Tá bom. O segundo resistor, ele vai ser ligado em 30 volts. 30 volts. E a corrente que vai passar nele é 6 amperes. Estou inventando uns números aqui, tá? Primeiro, ligado em 10, passa 5. Então, são 2 volts para cada ampere. O segundo
São 30/6. 5 volts por ampere. Quem resiste mais? O 1 ou o 2? O 2. Por que que ele resiste mais? Porque ele precisa de uma DDP maior para passar 1 ampere. Percebe isso? Você precisa ligar. Traduzindo numa linguagem muito simplista, gente, você precisa de uma tomada mais forte para passar a mesma corrente que o outro aqui, ó. Esse aqui, se você ligar em 2 volts, já passa 1 ampere. Se você ligar esse cara em 2 volts, ele vai passar 1 ampere? Não. Para passar 1 ampere aqui, você tem que ter no mínimo quantos volts? 5. Então, o que que é ser um resistor de resistência alta na prática? Ser um resistor de resistência alta significa ser um resistor que precisa de uma DDP maior para passar a mesma corrente. Quanto maior for a DDP para passar 1 ampere, mais resistente é o resistor. É claro que quando a gente olha para o número, já fica claro. Ah, o cara que tem maior resistência é o cara que tem o maior número. Tá tudo bem, mas eu queria que vocês entendessem de verdade o que é uma resistência. Tá? Um resistor pequeno vai ter uma pequena voltagem para passar 1 ampere. Já um resistor de resistência maior, que oferece mais dificuldade para a corrente passar, ele vai precisar de uma DDP maior para passar o mesmo ampere. Tudo bem? Então, nós temos aqui um resistor de maior resistência. Tá? Depois a gente vai discutir o que que faz a resistência de um resistor ser maior ou menor. Isso tem a ver com o material do resistor, uma série de outros detalhes. Tá? Mas, por enquanto, isso aqui já é o suficiente para a gente. Tudo bem até aqui? Tá. Outra coisa que o Ohm percebeu. O Ohm, quando ele foi fazer os experimentos no laboratório, ele percebeu uma coisa particular. Ele percebeu o seguinte: tinham alguns resistores que, na verdade, o que que ele fazia lá na prática? Ele pegava um resistor, colocava numa bateria, só que ele ia mudando a DDP. Ele ia mudando a DDP. E ele começou a perceber que alguns resistores se comportavam de maneira diferente de outros. Então vamos escrever aqui: comportamentos de um resistor. De um resistor. Opa. Então vamos lá. De novo, duas figurinhas. R1, aqui, R2. R2. Aqui. Imagine então o seguinte, ó, a gente vai para o laboratório estudar o comportamento dos resistores. E para estudar o comportamento dos resistores, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um resistor, colocar numa fonte de tensão, só que essa fonte de tensão eu consigo regular ela. Tipo assim, eu posso escolher quantos volts eu vou dar para ele. Põe 1 volt, põe 2 volts, põe 3 volts. E aí o que que o ohm fazia? Ele mudava a voltagem e calculava e media a corrente. Tudo bem? Então imagina o seguinte, ó, o resistor R1, ele foi submetido a 3 tensões diferentes. Eu liguei ele no 10 volts, liguei ele no 20 volts e liguei ele no 30 volts, tá? Quando eu liguei o resistor 1 no 10 volts, a corrente que passou nele foi 2 amperes. Aí eu vou lá e aumento a DDP. Quer dizer, ligo numa tomada mais forte, entre aspas, tá? Então ela vai para 20 volts. A corrente vai para 4 amperes. Aí eu vou aumentar mais ainda a DDP. Aí a corrente aumenta para 6 amperes. Ok? Esse é o resistor número 1. Aí eu vou fazer agora o experimento com o resistor 2. Quando eu liguei ele em 10 volts,
a resistência, a corrente dele era 2 amperes. Uhum. Quando eu liguei em 20 volts, a corrente era 3,5. Quando eu liguei em 30 volts, a corrente é 4,5. Olha para as duas situações. Elas têm uma coisa em comum e uma coisa diferente. O que que elas têm em comum? O que que esses dois resistores têm em comum? Se eu aumentar a DDP, a corrente aumenta. Sim. Só que o que que é diferente? Como isso acontece? Existem resistores cuja DDP e a corrente são diretamente proporcionais. E existem resistores onde isso não acontece. Simples assim. Ok? Este comportamento de resistores apresentarem a relação UI diretamente proporcional vai fazer com que a gente chame esse tipo de resistor de ômico. O resistor é dado como ômico quando basicamente a resistência dele é constante. Porque vamos lá, gente. A resistência não é a relação UI, UI. Muito bem. Se U sobre I é uma constante, você pode dizer então que o resistor tem uma resistência constante. Acabou. Isso aqui é chamado de comportamento ômico. Comportamento ômico, tá? Os, os resistores que a gente trabalha em exercícios de vestibular, em prova, gente, é tudo resistor ômico. Todos eles são ômicos, tá? De tal maneira que se você dobrar a DDP, a corrente dobra, se você triplicar a DDP, a corrente triplica. Essa relação é diretamente proporcional. É importante que você conheça que existe um tipo de comportamento que não é esse. Não é esse, que é o comportamento não ômico. U sobre I varia. E aí você tem um comportamento não ômico. Não ômico. Tá bom? Ah, embora a gente aprenda dessa forma, né? Tipo, o resistor tem comportamento ômico e o resistor tem comportamento não ômico. Na prática, gente, esse comportamento ômico, não ômico, ele pode ser observado no mesmo resistor. De maneira geral, como é que a coisa funciona? Porque, pensa comigo, né? O resistor ele vai esquentar, não vai? Então, o que que acontece na prática? Conforme você vai aumentando a DDP, a corrente que vai aumentando aqui, não vai? Se a corrente vai aumentando, o resistor vai ficando mais quente. Conforme o resistor vai ficando mais quente, ele vai mudando o comportamento dele. Ele passa de ômico para não ômico. Por exemplo, como que isso funciona na prática? Imagina lá um resistor com 10 volts, 2 amperes, 20 volts, 4 amperes, 30 volts, 6 amperes, 40 volts, 7 amperes. Perceberam? Conforme você vai esquentando o resistor, esse comportamento vai deixando de existir. Então, assim, qual que é o jeito mais correto de entender esse conceito? Todo resistor vai ter uma faixa de corrente onde ele é ômico e vai ter uma faixa de corrente onde ele não é ômico, tá bem? A gente vai trabalhar na faixa de corrente onde ele é ômico. Ou seja, U sobre I tem que ser sempre constante. Tudo bem? Beleza. Outra coisa importante sobre os resistores, aí já restringindo, tá? Você já sabe que tem o ômico e não ômico, ok. Vamos nos concentrar agora no ômico. Comportamento gráfico, para variar, né? Comportamento gráfico da resistência. Gráfico do resistor. Quando a gente estuda esse assunto, né, eletrodinâmica, a gente tem gráfico de resistor,
gráfico de gerador, gráfico de receptor. Todo tipo de dispositivo pode ser representado por meio de um gráfico. Inclusive, eu me lembro que há uns 2, 3 anos atrás, o Enem colocou uma. Não sei se vocês já viram essa questão. Ele coloca uma foto de três coisas. Eu não me lembro exatamente o que era. Acho que era uma lâmpada, uma pilha e um, sei lá, um ventilador, alguma coisa assim. E ele dava três gráficos. Ele queria que nós relacionássemos cada gráfico com o dispositivo, tá? Então, assim, toda vez que a gente for estudar um dispositivo aqui, né, resistor, gerador, receptor, a gente vai mostrar o comportamento dele graficamente. E o que que é o comportamento gráfico de um resistor? É basicamente um gráfico que mostra quanto de corrente passa por ele em função da diferença de potencial que ele está ligado. Simples. Então, o gráfico, ele vai vir sempre assim. Curva do eixo Y, U em volts. Quer dizer, qual é a voltagem que esse cara está ligado? X, qual a corrente que passa nele? Qual a corrente que passa nele? Tudo bem? Beleza? E aí nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos considerar que esses dois resistores aqui sejam ômicos, ó. Tudo bem? Ó, resistor 1, ômico, resistor 2, ômico. Eu vou colocar os dois gráficos naquele sistema para a gente observar, ok? Tá? Então aqui eu vou colocar assim, ó. Hum. No eixo Y, eu vou colocar os volts de 10 em 10, tá bom, gente? Então vai ficar assim, ó. 10, 20, 30, 40, 50 volts, tá bom? E no eixo X, eu vou colocar acho que de 2 em 2. Vamos ver se fica legal aqui. 2, 4, 6, 8, 10 e 12 amperes. Vamos ver se a gente consegue colocar os dois gráficos no mesmo sistema, tá? O primeiro resistor é 2 volts por ampere, não é? 2 volts por ampere. Tá. Então ele começa no 0, 0. Ou seja, 0 volts, 0 ampere. Não tá ligado? Tá. São 2 volts para cada ampere. Então, por exemplo, para 2 amperes, quantos volts? Ó, 2 volts por ampere. Então, por exemplo, para 2 amperes, 4 volts. Para 3 amperes, 6. Para 4 amperes, 8. Para 5 amperes, 10, não é? Então vamos colocar aqui, ó. 5 amperes mais ou menos aqui. 10. Para 10 amperes, 50, né? Não. São 5, são 2 volts para cada ampere. 2 volts para 1 ampere. Então, para 10 amperes são 20 volts. Seria uma coisa assim, ó. Ó. Tem que ser uma reta, né, gente? Ó, tá bom? Ó, 10 amperes, 20 volts, né? Então, esse aqui é o resistor de 2 ohms. Hã? Oh, claro, claro. É que aqui ficou pequenininho, né? Ó, 2 ohms. Tá aqui, tá bom? Agora, o segundo resistor, que eu coloquei em vermelhinho aqui, são 5 volts para cada ampere. Então, fica 0, 0. Opa. 5 volts para cada ampere. Então, 2 volts dá 10, né? 10. 4 dá 20. 6 dá 30. E assim vai. Aqui, ó. Esse aqui é o resistor R2. Resistor R2. Tá bom?
Aqui é uma análise do comportamento de dois resistores, tá? Duas coisas você precisa lembrar ao olhar para esse gráfico. Primeiro, eles são ômicos e isso é evidenciado pelo fato de ser uma reta. Ah, então se o comportamento for uma reta, tipo uma função afim, né? Significa que o resistor é constante. Segunda coisa que a gente percebe, quando você compara dois resistores diferentes no mesmo sistema, você vai perceber que o que vai caracterizar a resistência, graficamente falando, é a inclinação dessa reta. É o coeficiente angular dela. Tá? Quanto maior for a inclinação da reta, ou seja, quanto maior for o coeficiente angular dessa reta, maior é o resistor. Tá? Inclusive, para quem gosta de matemática, olha isso aqui. Tudo bem? Agora olha isso aqui. Não é a mesma coisa? Isso para um resistor ômico. Para um resistor ômico, você tem uma função do tipo y igual a k vezes x, não é? Passa o x para cá, ó. Y, que é a tensão, igual a uma constante multiplicado pelo x, que é a corrente, certo? Então, é assim que a gente usa normalmente a primeira lei de Ohm. Ó, U igual a R vezes I. Né? A lei de Ohm U igual a RI é basicamente Y igual a KX. Tá? Essa lei, ela vale para resistores ômicos, né? Para resistores onde a resistência é constante. Isso aqui não muda nunca. Tá? Se você quiser usá-la desse jeito aqui, gente, é que esse é um jeito um pouco diferente de enxergar, eu confesso para vocês. Ah, mas por que que eu gosto desse jeito? De pensar desse jeito? Porque você entende o que que é resistência de verdade. Tá? Beleza? O que que aconteceria se eu tirasse a área desse gráfico? Sai alguma coisa aqui, será? O que que é U vezes I? Para quem lembrar, né? Potência. Tá? É potência. Tá? Depois a gente vai comentar sobre isso. Nossa, eu ia colocar aqui na cadeira. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver se eu vou para lá. Não, foda-se. Ah, tem que colocar a letra maior. Que tamanho da fonte? 12. Arial 12. Arial é maiorzinha. Ô, gente, aqui tem um negócio que a gente precisa comentar. Olha só. Volta aqui para o circuito, ó. Eu consigo medir resistência de resistor. Tudo bem. O que que o homem percebe quando ele vai fazer os experimentos? Que o fio também tem resistência. Embora o fio seja feito para conduzir, ele também oferece uma certa resistência. E aí a gente precisa tomar um cuidadinho quando vai resolver questão de circuito, que é o seguinte: quando você for resolver circuitos ou calcular correntes, potências, tal, tomem cuidado porque vai aparecer problemas em que o fio é um fio ideal e um que o fio é, para variar, real. Qual a diferença de abordagem de problemas, né? Tipo, você está lendo a questão lá, puta, fio ideal. Se o fio é ideal, a gente vai desprezar a resistência dele. A gente vai, porque na prática, a resistência do fio, ela é bem menor do que uma resistência de uma lâmpada, bem menor do que uma resistência de qualquer aparelho que você tenha, tá? Então, o fio ideal, ele é um fio sem resistência. Sem resistência. Resistência. Tá? Agora, quando o fio for real, e você vai saber claramente isso, porque provavelmente ele vai pedir para você calcular a resistência do fio, aí ele tem resistência, com resistência. Tá? Então, as duas leis de Ohm, a primeira e a segunda leis,
São leis especificamente criadas para você calcular resistência de coisas. Resistência de resistores de maneira geral e resistências de fios elétricos. Tá. Qual que foi a análise para essa lei? Bom, imagina que você tem aqui um fio elétrico. Aqui um pedaço de fio, tá? Aqui um pedaço de fio. E a corrente está passando por aqui, ó. Tá? A corrente está passando pela seção transversal do fio. São as cargas passando. O que que o homem faz? Ele vai para o laboratório com um monte de fio, de tudo quanto é tipo de material, de tudo quanto é tipo de tamanho e de tudo quanto é tipo de grossura. Então, ele vai variar o material, o tamanho do fio e a grossura. São os três parâmetros que ele vai usar para definir a resistência. A partir desses parâmetros, o que que o Ohm descobre? Que a resistência depende de três fatores. Item A, do tipo de material. Ah, mas como que ele descobre isso? Simples. Simples. Uma maneira bem simples de você descobrir a importância do material no sistema, do sistema é o seguinte: pega dois fios de mesma grossura e de mesmo tamanho e mede a corrente nos dois. Liga os dois na mesma DDP e mede a corrente. Você vai perceber que, por exemplo, a corrente que passa no fio de prata é diferente da corrente que passa no fio de cobre, que é diferente da corrente que passa no fio de zinco. Tá? Então, existe aqui uma relação de dependência da resistência com o tipo de material. Para expressar essa resistência, essa dependência, o que que o Ohm cria? Ele cria um número chamado resistividade. Resistividade. Cuidado, não é resistência, é resistividade. O que é a resistividade? É a capacidade do material em resistir por si só. Existem materiais que são mais resistivos do que outros, né? Por exemplo, a resistividade da borracha é bem maior do que a resistividade do cobre. Entendem? Por si só. É uma característica do material. A gente poderia, pensando na química, né? A gente poderia falar que a resistividade é uma propriedade específica do material. Cada material tem a sua resistividade. Tipo densidade, manja? Mesma coisa, tá? Essa resistividade, na equação de Ohm, ela vai ser representada pela letra Rho. Parece um P meio deitadinho assim, ó, tá? Mas a gente fala Rho, que seria o R do alfabeto grego, tá? Aí beleza. Segunda coisa que o Ohm percebe, o tamanho do fio importa. O tamanho do fio importa. Quando o fio é muito comprido, quando o fio tem um comprimento muito grande, em geral a corrente elétrica é menor. Então, por exemplo, se você pegar um fio de 1 metro de cobre e comparar a resistência com um fio de 2 metros de cobre, você vai perceber que a corrente que passa ali é diferente. Tá? Então, o comprimento também. O comprimento interfere. Tá bom? O comprimento ele vai aparecer na equação de Ohm com a letra L, que seria isso aqui. Ó, bom? E a terceira coisa que ele percebe que interfere, isso aqui é tudo experimental, tá, gente? Não tem como você deduzir essa fórmula. Não tem como você deduzi-la, porque ela é resultado de uma sequência de experimentos. A terceira coisa que interfere no comportamento de resistência do fio é a área dele, o calibre. O que que o Ohm percebe? Fios de calibre maior têm resistências diferentes dos fios de calibre menor. Então, tipo, a grossura do fio, tá? Que a gente vai chamar de área da secção transversal. Área da secção transversal. Transversal.
Já estava escrevendo a letra pequena de novo. Desculpa. Ó, área da secção transversal, que a gente vai representar pela letra A. Tá aqui. Beleza? Então vamos colocar a formulinha aqui da resistência do fio. A resistência de um fio vai ser dada pela letra ρ, que seria basicamente a resistividade daquele fio, tá? Agora, vamos lá. L sobre A. É importante que vocês observem onde está o L e onde está o A. É uma fração. O L está em cima e o A está embaixo. Isso significa que a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento, ou seja, quanto maior o tamanho do fio, maior a resistência, e a resistência é inversamente proporcional à área da seção. Ou seja, para fios de maior calibre, a resistência é menor. Para fios de menor calibre, a resistência é maior. Opa, tá, começou. Beleza? No sistema internacional, gente, isso aqui é metro, isso aqui é metro quadrado. Só que, por favor, nem sempre você vai usar metro e metro quadrado. O que vai determinar se você vai usar metro ou metro quadrado é a unidade do rho, tá? Beleza? Depois eu vou comentar na hora que a gente for fazer os exercícios. Oi, quem me chamou? Fala. O fio ideal, ele não vai dissipar energia, exatamente. O real você está falando, né? Sim, sim. O fio real, ele vai se comportar como um resistor. Então, por exemplo, a gente não faz isso, tá? Mas vamos supor que você tenha que resolver, vamos supor, você quer calcular a corrente num circuito assim. E o maluco fala para você que o fio é real. O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular a resistência desse fio, somar com a resistência do resistor para fazer uma resistência equivalente e aí fazer o URI. Entendeu qual é a história? Agora, se o cara fala para mim, o fio é ideal, esquece essa parte, a corrente só vai passando, só vai passando, tá? Beleza? Tudo bem, gente? Até aqui, ok? Vocês não vão rir da fórmula? Pronto. Gente, dar essa aula no segundo ano é desafiador. É a aula inteira. Eu sei, mas vocês conseguem se controlar, né? Agora imagina um monte de moleque retardado de 14, 15 anos de idade que tá na fase do banheiro, né? Aí fica lá atrás, rola, rola, a rola do fulano. Aí o menino desceu um pinto numa apostila, juro por Deus. Um pinto. E ele levantou a apostila assim. Né? Juro por Nossa Senhora. E, mano, era um pinto, hein? Misericórdia. Ai, gente. Acho que a gente pode fazer alguns exercícios. O que que vocês acham? Eu não sei se eu não sei se eu queria fazer. Eu vou fazer, foda-se. E depois a gente começa a falar de resistência equivalente. Deixa eu ver se dá aqui. Vamos lá. Acho que a gente consegue fazer pelo menos até a questão número 5, até mais, 6, 7, até a 7. Até a 7. Questão número 1, gente. É página 239. Página 239. Tá, gente? Pro pessoal de casa aí também. Página 239.
Questão número um. A resistência elétrica de um resistor ôhmico é R igual a 10 ohms. O que significa dizer que a resistência de um resistor é 10 ohms? Que para passar 1 ampere, 10 volts. Quer dizer, você precisa ligar esse cara em 10 volts para cada ampere que você quiser. Se ele é um resistor ôhmico, significa que esse valor é constante. Então, por exemplo, se eu quiser ligar esse cara e passar 4 ampere nele, 4 ampere, você tem que ligar ele em quantos volts? 4 ampere. 40, né? Ó, são 10 volts para cada ampere de corrente que você quiser. Muito bem. Aí ele fala o seguinte: aplicando-se ao resistor uma DDP de 6 volts, qual a intensidade da corrente? Ô gente, pelo amor de Deus. Se o resistor é constante, você nem precisa saber a fórmula. Você está trabalhando com grandeza diretamente proporcional. Se eu estou trabalhando com grandeza diretamente proporcional, eu posso fazer por regra de 3. Tudo bem? Então, ó, se para cada 1 ampere eu preciso de 10 volts, hã? Quantos amperes eu vou ter para 6 volts? Menos de 1 ampere, tá? É claro que a fórmula torna tudo mais prático, só que a fórmula impede você de raciocinar o que você está fazendo. Então aqui vai dar uma corrente de 0,6 ampere. Ô, gente, uma coisa que eu queria comentar aqui nesse exercício também. Existem situações em que as correntes que você vai calcular são bem pequenas, tá? Porque assim, na vida real, gente, 1 ampere já é uma senhora corrente elétrica, na prática. Então, é muito comum a gente trabalhar com correntes, tipo, frações de 1 ampere. Quando você vai fracionar 1 ampere, a gente pode trabalhar com o miliampere. Então, isso aqui equivale a 610 a menos 3. Por que eu escolhi colocar 10 a menos 3 na potência? Para passar para mili. Tá bom, gente? Então, 0,6 amperes, você também pode escrever 600 miliampere, tá? Aqui nessa parte da eletrodinâmica, né, aparece bastante o mili, tá? 600 miliamperes. Aí. B, não tem B nada. Questão 2. Questão 2. Questão número 2. Na questão número 2, ele apresenta o gráfico de resistor ômico. É dado a curva característica de um resistor ômico. Só que no gráfico existem alguns pontos sem valor. Tudo bem. No gráfico existem pontos sem valor. Aqui. O primeiro dado é 12 com x. Então é x para 12. O segundo dado é 20 para 2. O segundo dado é 20 volts. Ele está ligado e aí passa 2 amperes. E o terceiro dado é y para 3,6. Y para 3,6. Tudo bem? Determine a resistência elétrica do resistor e os valores de X e Y. Uma vez que. Bom, primeiro, né? Eu estou trabalhando com um resistor que é ômico. Tanto é que a curva de U por I é uma reta. Então vamos calcular a resistência. Resistência 20 dividido por 2. Ó, quando ele está ligado em 20 volts, passa 2 amperes. Então são 10 volts para cada ampere, né? 10 volts para cada ampere. Ou 10 ohms. Aí.
Agora você faz de cabeça, gente. Se são 10 volts para cada ampere, para ele ter 3,6 ampere, quantos volts tem que estar ligado? 36. 36. São 10 para cada ampere. Se são 10 volts para cada ampere, quando eu ligar em 12 volts, quantos amperes vão passar aqui? 1,2. 1,2. Tá? Se você quiser fazer que nem na matemática, ó, y sobre 3,6 é igual a 12 sobre x, que é igual a 10. Ó, qual é a característica matemática de duas grandezas que são diretamente proporcionais? A divisão entre elas dá sempre o mesmo valor. Nesse caso, a constante, que é a resistência. Tá bom? Então o y vai dar 36 e o x vai dar 1,2 ampere. Aí. Beleza? Dá uma lida aí na 3, gente. Essa 3 é para analisar a tabela. Três. Em dois resistores A e B são aplicadas diversas DDPs U e medidas as correspondentes intensidades de corrente I. Os dados são representados na tabela abaixo. Bom, no primeiro resistor, quando a corrente é 2, desculpa, quando a DDP for 2, a corrente vale 1,5. Quando a DDP for 4, a corrente vale 3. Quando a DDP é 6, a corrente vale 6 também. Quando a DDP vale 8, a corrente vale 3. Vixe. Zoado, hein? O que tá zoado aqui? Não é constante. Não é constante. O resistor meio que dá uma bugada. Tá vendo, ó? Até aqui a DDP vai aumentando. Da primeira para a segunda, ele tem até um comportamento ômico, né? Percebem isso aqui, ó? Né? Até 4 volts, o comportamento dele é ômico. Só que daí, se eu aumentar demais a corrente, desculpa, a tensão, aí a corrente já começa a bugar. Ele já começa a perder aquele comportamento previsível, né? Oi, aonde é 2? Aqui embaixo? No, no 4 volts? Ah, então nem ômico ele é, coitado. Nem ômico ele é. Porque se ele fosse ômico, né, dobrou aqui, tinha que dobrar. Então nem ômico ele é. Ele nem é ômico. E o B? O volt por I ampere. Ele também colocou 2,468. 2,468. 8. E aí as correntes são 1,6, 3,2. Ah, olha lá. 4,8 e 6,4. Aqui, ok, né? Aqui já tem um comportamento ômico. E aí ele vai perguntar, ó. Somente o A é ômico? Não. Somente o B é ômico? Sim. Somente o B é ômico. Aqui, tá bom? A resistência dele, vai ficar um número feio, não vamos calcular não, deixa.
Eu ia calcular a resistência aqui, mas já mudei de ideia. Aí. Questão 4. A imagem produzida por um microscópio eletrônico mostra a seção transversal de uma fibra nervosa responsável pela transmissão de informações por meio de sinais elétricos. Essa fibra é composta pelo axônio, região central, envolvida pela mielina, uma substância gordurosa. Sabendo que a resistividade elétrica da mielina é muito maior que a resistividade do axônio, um sinal elétrico transmitido por esta fibra nervosa, dá uma lida nas alternativas aí. Isso é bem biologia, né, cara? E aí? É bom ter mielina no meu axônio? É bom, é boa, né? Essas coisas, bom é ruim. Qual é a vantagem da gente ter o axônio recoberto com uma camada de gordura? Você isola o axônio de outros neurônios. E isso é bom por quê? Dentre outras coisas, porque você pode evitar de um axônio encostar no outro. Vocês já imaginaram dois fios desencapados encostando? A gente ia ficar assim, o resto da vida. Você ia virar uma máquina em curto, certo? O fato da bainha de mielina ser de gordura, ela isola um axônio do outro. Isso tem várias vantagens. Primeiro, você evita um axônio de encostar no outro e dar curto. Você faz com que o impulso nervoso fique confinado dentro do neurônio. E à medida em que o impulso nervoso é confinado dentro do neurônio, você literalmente não perde informação. Você não perde corrente elétrica. Então, a bainha de mielina, ela aumenta a rapidez com que o impulso se propaga, sem contar que ela evita possíveis encostões entre. Porque, gente, vocês acham que o neurônio não encosta no outro aqui no cérebro? A quantidade de neurônio que a gente tem no cérebro é gigante. É claro que um neurônio vai encostar no outro. Se essa bainha de mielina não estiver isolando, vira uma coisa de louco, tá? Então, a alternativa dessa questão, deixa eu ver aqui. Mantém-se, vamos ver, mantém-se confinada no axônio, ok? O que contribui para um aumento da velocidade de transmissão de informação. Tá certo. Tá certo. Tá? É a bainha de mielina, tá? Beleza? Algumas doenças que são neurodegenerativas, gente, são doenças onde a bainha de mielina é literalmente atacada, né? Existem alguns processos que o próprio organismo desenvolve inflamatórios. Vocês já ouviram falar de uma doença chamada ELA? ELA, esclerose lateral amiotrófica. Uma das causas da ELA é a perda de bainha de mielina. Os neurônios eles vão desmielinizando, desmielinizando. Então, a pessoa, aos poucos, ela vai perdendo coordenação motora, ela vai perdendo tônus muscular, ela vai perdendo, inclusive, movimentos de respiração. É uma doença bem complicada, tá? E ela é meio que autoimune, né? Ou seja, a própria pessoa ataca os próprios neurônios. Como é que é? Fala de novo, perdão? Do tipo de alimentação. Sim, exatamente. Exatamente. Assim, e por isso que é importante também a gente ingerir alimentos que têm gordura, né? Porque essa bainha é de gordura. Então, quer dizer, você precisa ter uma dieta rica, principalmente em gordura boa, né? Os lipídios insaturados, tá bom? A questão 5, gente, é uma questão muito comum.
O Enem já cobrou umas 1000 vezes. Tudo quanto é vestibular também cobra, que é basicamente comparação de resistências. É sempre o mesmo roteiro, tá, gente? Ele vai propor ali vários fios com vários comprimentos, com várias resistividades, enfim, e vai pedir para você dizer qual fio tem maior resistência, ou maior ou menor, enfim. Na questão 5 ele fala o seguinte, ó: um estudante de física precisa ligar dois equipamentos por meio de um fio condutor de formato cilíndrico. Para isso, ele dispõe de quatro opções, A, B, C e D, descritas na tabela a seguir. Observa que para cada fio, ele coloca o comprimento, a área da seção transversal e a resistividade. Hã? Essa tabela foi elaborada a partir de valores de referência que são utilizados na comparação. L, ele explica o que é o L, o que é o S e o que é o Rho. Com o objetivo de conectar o condutor elétrico, que apresenta a menor resistência dentre eles, qual deve ser utilizado? Então você tem que basicamente comparar a resistência dos caras. Então bora lá. Resistência do fio A, 2 Rho L sobre A. Vê se você concorda comigo. A fórmula é Rho L sobre A. Só que o comprimento do fio A tem 2 L's. Então já deixei o 2 aqui do ladinho, tá bom? 2 Rho L A. B. B. Resistência do fio B. Rho L sobre. Ele tá usando S, né, gente? Desculpa. Desculpa. Ó, pronto. Até aqui, quem tá ganhando? Quer dizer, quem tá ganhando? Qual fio que tem menor resistência? Esse aqui, né? Aí agora o terceiro fio. Nossa Senhora. C. Rho vezes L. Ah, o Rho é meio, né? Ok. Meio Rho vezes L sobre meio A. Opa! Esses. Não. Esse aqui é Rho LA, né? Até agora, quem tem menor resistência é esse aqui mesmo, ó. Quarto e último fio. Resistência D. Vai ficar meio Rho. Ah, esse aqui vai ganhar, eu acho. Vezes L sobre 3S. É 1/6, né? Aqui, ó. Meio sobre 3 não é a mesma coisa que 1/6. Então, a resistência desse aqui, gente, ela é ρL sobre 6S. Tá bom? Esse aqui é 2 ρL sobre S. Esse aqui é ρL sobre 2S. Esse aqui é ρL sobre S. E esse é ρL sobre 6S. Como ele quer a menor resistência, é a D de dado. É a D de dado. Tá bom? Se a gente chamasse. Quer ver? Só para fazer uma conta rapidão, ó. Se a gente chamar essa resistência de R, quanto vale essa? Vê se vocês conseguem fazer isso de cabeça, ó. Chama essa de R. Quanto vale essa? Essa vale 2 R's. E essa? R sobre 2. Perfeito. E essa? R sobre 6. Tá bom? Você pega uma, chama de R e as outras você vai fazendo em função do que você obteve nas relações aqui. Tá? 6. Para não dizer que a gente não fez conta. A questão 6, ela não é comum de aparecer, tá, gente? Mas, depois da prova do ano passado, que é uma questão de PV e RT, que era só para substituir, lembra? Vai saber. Questão número 6.
Ele fala assim, ó. Em virtude do frio intenso, um casal adquire uma torneira elétrica para instalar na sua cozinha. Um eletricista é contratado para fazer um novo circuito elétrico para a cozinha, cuja corrente será de 30 amperes, com a finalidade de alimentar os terminais da torneira. Ele utilizou um par de fios de cobre de área da seção reta de 4 milímetros quadrados e de 28 metros de comprimento total, desde o quadro de distribuição, onde ficam os disjuntores, até a cozinha. A tensão medida na saída do quadro de distribuição é de 220 volts. Considere que a resistividade do cobre é 1,7 vezes 10 a menos 8. Olha a unidade desse bagulho. Ohm vezes metro. Tá. Considerando a resistência da fiação, a tensão aplicada aos terminais da torneira é mais próxima de quanto? Então vamos lá. Calma aí. Aqui. Beleza? Gente, olha só. A diferença de potencial da tomada é 220, certo? Ele fala aqui que ele instalou a torneira com fios diretamente ligados no quadro de distribuição. Então, isso aqui é como se fosse o quadro de distribuição, tá? Liguei os fios e liguei a torneira. Pelo que o exercício está me dizendo, o resistor, desculpa, o fio tem resistência. O fio tem resistência. Então, eu tenho aqui um fio e eu tenho aqui a torneira. 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 Tá. Ele fala, ele fala que quando você liga 220 volts aqui, ó, 220 volts, a torneira vai passar na torneira 30 amperes. 30 amperes. 30 amperes. Tudo bem? Beleza. O que que eu sei sobre o fio? Eu sei a área, que vale 4 milímetros quadrados. Eu sei o L. Não, eu não sei o L. Sei o L? Ah, sei, verdade, 28. Uhum. E o resistividade, que é 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. Tá, beleza. E aí ele pergunta assim, considerando a de novo essa pergunta, ó, considerando a resistência da fiação, qual é a tensão aplicada aos terminais da torneira? Pessoal, ele fala no texto que ele ligou a torneira com os fios no 220, não é? Tá. Então eu não posso dizer que a torneira está funcionando em 220? Não, não. Por quê? Porque o fio tem resistência. Aí você fala, tá, mas e daí, Danilo? Vamos lá. Vamos calcular a resistência do fio primeiro? Vamos lá. Aqui não tem jeito, tá, gente? Ó, eu vou precisar transformar essa porcaria para metro quadrado. Como é que eu transformo de milímetro quadrado para metro quadrado? Olha, como é que eu costumo fazer? Eu gosto de fazer assim, ó. Que eu não decoro. Eu nunca decorei isso aqui. O que que eu sei? Que 1 metro são 1000 milímetros. Isso eu sei. 1 metro são 1000 milímetros. Tá, só que eu quero passar de milímetro quadrado para metro quadrado. Então eleva os dois ao quadrado. Nhim, nhim. Olha o que acontece. Quanto que é 1 ao quadrado? 1. Quanto que é metro ao quadrado? Metro quadrado. Igual.
10 a terceira ao quadrado, 10 a sexta, milímetro quadrado. Olha para o número daqui para cá. Quando eu quero passar de metro quadrado para milímetro quadrado, o que eu tenho que fazer com o número? Multiplicar por 10 a sexta. Ó, daqui para cá eu multiplico por 10 a sexta. Só que o que eu quero é passar de milímetro quadrado para metro quadrado. Então eu divido por 10 a sexta. Tudo bem? Você pode fazer isso com coisas relacionadas à área e com coisas relacionadas a volume também. De centímetro cúbico para metro cúbico. Manja esse negócio? Tá? Só que daí você leva ao cubo, né? Tá, então vamos lá. Volta aqui. Qual é a área do fio? Em metro quadrado. 4 vezes 10 a menos 6. Metro quadrado. Agora eu jogo na fórmula. Então vamos lá. Resistência do fio. Rho, 1,7, 10 a menos 8, vezes L, 28, dividido pela área, que é 4 vezes 10 a menos 6. 7 vezes 4, 28, né? Então daqui dá para dividir por 7. Então vai ficar 7, tá bom? 3,4, 6,8, mais 3,4, 9, 10,2, 11,2, 11,9? Acho que é isso. Então R vai dar 11,9 vezes 10 elevado a menos 2. O quê? Ohms. Ok? Beleza? Tá, mas por que que eu estou fazendo isso, afinal de contas? Ele não quer saber a resistência do fio. Ele quer saber quantos volts a torneira está usando, não é? Tá, agora a gente já vai começar a botar o pé na aula que vem. Se o fio tem resistência, você concorda que aqui eu tenho dois resistores em série? Quem são eles? O fio e a torneira. Qual é o problema? Que a gente vai discutir depois. Quando você liga dois resistores em série, antes da gente entrar nessa questão, resistores em série têm uma característica muito importante. Como eles estão em série, ou seja, um está ligado no outro, a corrente que percorre os dois é absolutamente a mesma. Então, tipo, quando você ligar esse sistema na tomada, não é só a torneira que está gastando energia. O fio também tá. O fio também tá. Então, o que que acontece, gente? Esses 220 volts, na prática, não serão fornecidos exclusivamente para a torneira. Não, porque não tem um outro aparelho aqui ligado. Quando você liga dois resistores em série ou mais, a diferença de potencial que o circuito está recebendo, ela é um pouco para cada resistor. Então, tipo, desses 220 volts, alguns volts vão no fio e o restante vai para a torneira. Deu para entender o lance? Então, ó, eu vou escrever assim, ó, o fio e a torneira dividem a tensão fornecida. Dividem a tensão fornecida. A tensão fornecida, mas são percorridos pela mesma corrente. Pela mesma corrente. Então, veja só o que que eu vou fazer aqui, gente. Eu vou fazer um desenho para ficar um pouco mais fácil de você perceber isso. Até porque a gente vai fazer isso bastante na aula que vem. O que eu estou propondo aqui é o seguinte, ó. Você tem um fio
Então, isso aqui é o fio, tá, gente? Que tem essa resistência minúscula. E eu tenho aqui a torneira. Vou desenhar uma torneira aqui. Não, vou escrever torneira, é melhor. Inventa, caralho, já tá na hora de ir embora. Ó, pronto. E tudo isso aqui está alimentado por 220 volts. De tal maneira que um pouco desses volts serão utilizados na torneira e um pouco desses volts utilizados no fio. Ah, Danilo, mas vai ser pouquinho que vai ser no fio. Vamos calcular. Eu quero calcular quantos volts são desperdiçados no fio. Vocês entendem por que eu estou falando desperdiçado? Tá? Ele vai esquentar. Tá. Como que eu vou calcular o U do fio? Você tem o R, não tem? Você também tem a corrente, não tem? Vocês perceberam como é chato quando o fio não é ideal? Que eu estava falando naquela hora. Cara, quando o fio não é ideal, é um saco. Porque a corrente, primeiro que a resistência do fio é muito pequenininha, mas eu preciso calcular. Então vai. U do fio é igual a R do fio vezes a corrente. Aqui eu estou usando daquele formato que a gente está acostumado, né? Que é o URI. Tá bom? Tá, vamos lá. U do fio. Ave Maria. Ô, vamos arredondar esse negócio aqui? 11,9, vamos para 12? 12 10 a menos 2. 12 10 a menos 2 vezes 30, que é 3 vezes 10 a primeira. Vai dar 3,6 aproximado, né? 12 vezes 3 dá 36, com 10 a menos 1. Então, o do fio é aproximadamente 3,6 volts. Ou seja, daqueles 220 volts que a tomada me dá, 3,6 eu jogo fora. Não vai para a torneira, tá? Ele é gasto dentro do fio. Você lembra o que é volt? O que é volt? 3,6 joules por coulomb. Ou seja, o fio desperdiça 3,6 joules para cada coulomb que passa ali. É o quanto de energia ele está literalmente jogando fora. Ele está torrando essa voltagem aqui. Ou seja, quanto é que sobra para a torneira? 220 menos isso aqui, que dá 216,4, né? Então, para a torneira, sobra 220 menos 3,6 volts. 216,4 aproximadamente. O que, que tem aí perto disso? 216, tá? Beleza? Oi, pode falar. Tá, o que, que você fez? Tá, tá. Aí você subtraiu, né? Aham, tá perfeito. É porque aí você já usou o conceito de resistência equivalente. Tá? Perfeito, certinho. Aí. Hum, Beleza. Questão número 7. 7. Bem parecida com a 5. Eu acho que, inclusive, essa 7 era do Enem. Ele fala assim, ó. Cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área da seção reta
compreende alguns poucos átomos. A figura apresenta áreas e comprimentos de alguns dos fios constituídos, respectivamente com as mesmas unidades de medida, respectivamente com a mesma unidade de medida. Considere que a resistividade é a mesma para todas as geometrias, uma aproximação confirmada pelo estudo. Então ele está falando que as resistividades são as mesmas, ele deu a área, ele deu o comprimento e deu a resistência. Ele quer as resistências em ordem crescente. Mesma coisa. Então vamos lá. Resistência do fio 1. Rho, fio 1. Comprimento 312 dividido pela área. 3. Ah, é divisível por 3, né? 104 sobre 3. Acho que é isso. R2. Rho vezes comprimento 47. Eu fico puto com essas coisas, né? O cara não tem como ferrar a questão, ele fica botando uns números nada a ver. Olha lá. Você acha que pode, cara? Pra que isso? Fio 3, Rho vezes 54 sobre 2. Aqui dá pra usar 27, né? E o último, 108 sobre 1. 106, verdade. Rho vezes 106 sobre 1. 106, né? 106. Ele quer em ordem do menor para o maior. Menor. O menor eu acho que é esse aqui, ó. De vocês também é? Vocês acham que esse aqui é o menor, ó? Esse aqui dá uns 10 e pouco, né? 10. 14? Ah, é quase 12, né? Tá, então o R2 é o menor. Depois vem esse, eu acho, o R3. Depois vem o 104. Puta, e vem esse aqui, né? O R1, que é um pouquinho menos. E o R2. Desculpa, esse aqui é o R4, né? É o 106. Oh, meu Deus. R4. Olha lá, ficou assim, né? 2, 3, 1, 4. 2, 3. Alternativa C. Tudo bem? Beleza? Vamos começar a associação, gente? Um pouquinho? Já vamos começar então a parte de associação, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui com o vídeo, que depois fica mais fácil. Como se eu já não tivesse 1.000 aulas para postar, eu fico quebrando a aula em duas, né? É um animal mesmo. Vamos lá. Peraí.